Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Identidade. É sempre um prazer ter a sua companhia. Aqui conhecemos histórias inspiradoras, de superação e projetos relevantes para a sociedade. E se você tem alguma história para compartilhar ou sugerir para a gente, manda um e-mail no identidadegeral@novotempo.com. Nós vamos avaliar com carinho e ver se é possível, ok? E aproveita para convidar mais gente para acompanhar o programa de hoje com você. Inclusive, dá para assistir pelo YouTube da Novo Tempo. Já compartilhe o nosso link, youtube.com/novotempo. E se você quiser rever esse ou outro episódio, é só ir lá no rtplay.com/identidade. Hoje é o Dia Mundial da Superdotação e nós vamos entender o que é superdotação com a neuropsicopedagoga Ouzeni Ribeiro. E também vamos conversar com a Marla e o Daniel Lidick. O filho deles, o Bernardo, foi laudado com altas habilidades, superdotação no início deste ano. Mas antes nós vamos para o intervalo de 30 segundos. Não saia daí, eu volto já. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% da população mundial tem altas habilidades, superdotação. No Brasil, são 26.815 estudantes com perfil de altas habilidades superdotação matriculados em escolas públicas e particulares do ensino básico, como aponta o Censo Escolar 2022. E para a gente entender mais sobre esse tema, nós vamos conversar com a Ouzeni Ribeiro, ela que é doutora em Educação de Superdotados e Neuropsicopedagoga Clínica. Boa noite, doutora Ouzeni, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, agradeço muito o convite. A gente que agradece aí a disponibilidade. Doutora, comece explicando para a gente o que exatamente é altas habilidades, superdotação. Bom, nós temos hoje aqui no Brasil uma concepção que vigora desde 1970 que nós precisamos atualizar. Altas habilidades é uma tradução um pouco equivocada que veio do inglês, mas já está na legislação brasileira altas habilidades ou superdotação ou barra superdotação, por isso essa sigla AHSD. Mas, na verdade, a alta habilidade não expressa o conceito correto, porque tem a palavra habilidade. A habilidade é treinável e como qualquer pessoa pode desenvolver uma alta habilidade com um treinamento muito intenso, muita dedicação a alguma área de paixão. E a superdotação, que é o nome que nos sobra, vamos dizer assim, né, em outros lugares é chamado de bem dotado, altas capacidades. O correto seria a gente se referir a uma capacidade, porque a capacidade é uma aptidão inata. Então, quando a gente fala altas habilidades ou superdotação, que é o que é adotado na política brasileira, a gente se refere a uma condição genética, né, do neurodesenvolvimento e que essa condição ela modifica, ela gera uma mutação genética no cérebro da criança que modifica a fisiologia e as funções. Então, por isso que é uma condição do neurodesenvolvimento, assim como o TEA, né, que é o autismo, como o TDAH, como alguns transtornos que são genéticos. E aqui no Brasil, a gente olha muito, é muito focalizado um único aspecto dessa condição, que é o potencial, né? Porque ela se caracteriza por um potencial altamente desenvolvido na cognição. E isso traz algumas questões, vamos dizer assim, na criança como um todo, na pessoa que nasce com essa condição. Agora, quais são aí os principais sinais para a gente identificar se a criança tem essas altas habilidades? Nós temos os sinais que são amplamente divulgados na literatura, que são características que estão dentro de áreas de talento, né? Que não necessariamente é uma superdotação. Estão dentro da área de talento, que é um vocabulário excepcional, que as crianças já nascem falando muito bem, com vocabulário rico, com a dicção perfeita, elocução perfeita, e isso é um sinal de precocidade na linguagem da comunicação. Eles têm uma curiosidade extrema para conhecer, a gente tem um termo da psicanálise que nós chamamos de pulsão,
epistemofílica, que é uma compulsão, assim, um desejo exacerbado de conhecer, de aprender, de pesquisar, de investigar. Mas nós temos as características que são os comportamentos, sinais desta superdotação da qual nós falamos, que é a superdotação genética, a superdotação do neurodesenvolvimento. O que caracteriza essa condição é uma altíssima intensidade demais. A gente pode colocar como sinônimo dessa superdotação intenso e demais, né? Então, tudo é muito exacerbado. Tem o que a gente chama de que eles têm a parte sensorial de todos os sentidos super excitáveis, e aí geram vários impactos emocionais, físicos, fisiológicos. A gente tem o perfeccionismo, que também é uma característica muito intensa, autocrítica, autoconfiança, ou seja, tem um conjunto de características que marcam essa condição que estão muito dentro da área da emoção no cérebro, né? Nessa modificação. E junto a isso tem a cognição muito elevada, que pode ser medida em testes de QI, mas não são eles que determinam, que traz um impacto muito grande em relação ao corpo como um todo. Como é uma condição que está no cérebro, sistema nervoso central, é o que comanda o corpo, a superdotação ela costuma trazer impactos neurofisiológicos, que são alergias, podem originar doenças autoimunes graves, de leves a grave, e alguns problemas de saúde que os médicos não costumam colocar na conta da superdotação e que tem uma relação muito forte devido à intensidade deles. Os pais são o que a gente identifica, coloca como os melhores identificadores. O que nós falamos é o seguinte: quando o pai começa a notar que o bebê nasceu, desde bebê, desde que ele sai da barriga, às vezes na gestação a gente já tem sinais que identificam que ali tem um prognóstico de um possível superdotado nascendo. Mas quando o bebê nasce, o primeiro sinal que os pais já podem notar é um choro extremamente longo, intenso, irritado, e é um choro como se a criança quisesse se comunicar. E aí ela pode ter distúrbios do sono, que é sonambulismo, terror noturno, pesadelos, conversa dormindo, acorda gritando, aí acorda de repente, começa a falar alguma coisa, dorme de novo, torna a acordar. Então, ele tem a necessidade de sono dessas crianças e adultos superdotados é muito menor, de 3 a 4 horas diárias, em 24 horas, como os estudos já entenderam, já exploraram. E aí essa criança começa a ter comportamentos que nitidamente os pais percebem que eles não são compatíveis com o comportamento de outras crianças da mesma idade. Eles têm os marcos de desenvolvimento muito mais cedo, pode andar mais cedo, falar mais cedo, e elas têm esse comportamento que nós chamamos de intenso e disruptivo. É um comportamento opositor, questionador, é uma criança que desde muito novinha já não aceita as coisas do jeito que é imposto, mas é porque elas racionalizam bastante, elas têm uma autoconsciência muito grande de tudo que está em volta, do ambiente, das pessoas. Então, tem uma outra característica que é comum da genética, que é a assincronia. Então, essas crianças, elas nascem ali num dia, mês e ano, e tem uma população de crianças que nascem naquele mesmo dia, mês e ano. Essa criança que, por acaso, adquiriu da genética a superdotação, ela dispara nos marcos de desenvolvimento. Então, é uma criança que já nasce acelerada. Os estudos de Terman, desde 1938, ele estudou profundamente durante décadas a genética da superdotação e já trouxe uma informação de extrema importância. Todo superdotado, ele está 3 anos, no mínimo, além da idade cronológica. Então, existe aí uma correção entre idade cronológica, que é a data da população da mesma idade, e a idade que a gente chama de idade referência, idade mental. É como se fosse aquela idade corrigida do bebê prematuro, vamos dizer assim. Então, essa idade mental, ela traz muita desarmonia, muita dissincronia entre o desenvolvimento dessa criança e o desenvolvimento dos colegas da mesma idade. Isso na escola é uma tortura, é um problema, porque ela já entra
à frente, no mínimo, 3 anos dos coleguinhas da turma, seja do maternal, primeiro ano, pré-escola, independente disso, essa criança, esse aluno, ele se desenvolve sempre à frente. Então, às vezes, a gente tem uma criança com 5 anos que tem uma autoconsciência de 8, de 3, às vezes, de 8, de 16, dependendo do momento. Agora, doutora, depois de confirmado, né, essa superdotação, o que a pessoa deve fazer? O que a família deve fazer? Depois de confirmado, quando o pai encontra os sinais e acha a criança estranha, o filho tem alguma coisa estranha, ele precisa confirmar que origem é isso. Pode ser superdotação, TEA, que é o autismo, TDAH, pode ser algum transtorno do neurodesenvolvimento, a superdotação, ou os dois, que a gente chama de dupla excepcionalidade, quando associa superdotação com transtorno. É uma condição que os pais devem levar imediatamente, assim que puderem, né, para uma avaliação especializada, para determinar os parâmetros dessa condição. Você identificar uma criança superdotada, que ela é superdotada, nem é tão difícil, porque é o próprio histórico da criança, os marcos de desenvolvimento, eles já contam muito dessa condição, desse funcionamento. O mais difícil é você estabelecer os parâmetros. Como a superdotação é um espectro, ela não é um padrão único. Então, você identifica aquela criança, faz o diagnóstico e aí depois você precisa determinar que tamanho é essa superdotação, dentro do espectro, aonde ele está. Isso é o que vai determinar todos os indicadores para a educação dessa criança. Ou seja, a providência imediata é uma avaliação, porque o pai vai ter em mãos um itinerário educacional, de educação parental e educação escolar. Um prognóstico preventivo e preditivo de problemas. Hoje a gente tem adolescentes com problemas seríssimos de uma superdotação que não foi identificada, ele lutou durante anos com essas questões internas. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações aqui que você deu. No próximo bloco a gente vai conversar com um casal que vive isso de perto para conhecer um pouco melhor essa realidade, mas eu quero te agradecer mais uma vez por colaborar aqui com o nosso programa. Obrigada pelo convite. Essas informações são sempre importantes que a gente tem aqui no Brasil, um equívoco muito grande de diagnósticos, né, dentro. Por isso eu agradeço muito pelo espaço. Obrigada, doutora. E você aí de casa, não saia daí, a gente vai fazer uma pausa rápida, mas em seguida esse casal já vai estar aqui para contar um pouco de como essa vivência com o filho, que é também superdotado. A gente volta em instantes. Identidade está de volta. Hoje estamos falando aí sobre altas habilidades e superdotação. No bloco anterior, a gente conversou com a doutora Ouzeni Ribeiro, que é doutora em educação de superdotados e neuropsicopedagoga clínica. E agora a gente vai conversar com um casal aí bem conhecido, que é a Marla e o Daniel Lidke, que são pais que descobriram esse laudo também, né, de AHSD no filho Bernardo. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos aqui ao programa. Boa noite, Gabriela, que honra aqui de volta. Primeira vez com você no programa Identidade, né? Muito legal. Verdade. Obrigada por vocês terem vindo aqui, viu? Agora, Daniel, você recebeu esse laudo quando você era um pouco mais jovem e por isso desconfiou que talvez os filhos pudessem ter também essa superdotação. Você recebeu esse laudo recentemente, inclusive, e foi investigar os filhos, né? Como é que foi essa história? Não faz nenhum ano, mas na verdade eu recebi o laudo porque a Marla recebeu pessoas no Instagram falando assim, a gente posta as coisas do cotidiano e o povo diz assim, olha, o Bernardo constrói muito coisas, ele sempre está criando alguma coisa, isso não é normal. E alguém comentou para a Marla, será que isso não seria superdotação? Pesquise. Quando ela começou a pesquisar sobre superdotação, ela encontrou as minhas características. Um dia eu estava no carro dirigindo e ela, deixa eu ler uma coisa para você. Não sei o que, não sei o que. Eu comecei a chorar na hora. Comecei a ler as características do superdotado. Eu comecei a chorar. Começou a chorar. Começou a me descrever a minha adolescência, a minha infância. E aí, a partir disso, a gente foi descobrindo meu caso, o do Bernardo, a Marla também está no processo de avaliação também, a nossa filha Lauren também.
Então, assim, eu digo que é uma coisa, eu estava ouvindo a doutora Roseni falando e eu comecei a chorar lá, porque assim, é muito bom saber que o meu filho não vai precisar vivenciar tudo que eu vivenciei, porque ele já vai ter o caminho, que ele é realmente diferente, a cabeça dele é diferente. Eu comecei para o psicólogo a primeira vez, que a Marla disse assim, você é muito intenso, você, tudo é muito intenso. E o tripé do superdotado é a intensidade, complexidade e o direcionamento. Então ele é muito intenso, vive tudo muito intensamente. A Marla, você não desliga, você não, sabe? A complexidade é uma cabeça mais complexa, os sentimentos são mais complexos, é tudo mais profundidade, senso de injustiça, tudo você quer corrigir, tudo você tem opinião. E a questão do direcionamento, você é muito focado nas coisas que você quer fazer, com essa intensidade, com essa complexidade, enfim. E só que aí você foi avaliado primeiro, porque a gente morava fora do país e a avaliação com crianças tem que ser feita presencialmente. No caso dele, poderia ser feito de maneira online. Então, a gente não conseguiu avaliar o Bernardo primeiro, então a gente começou pelo caminho inverso. Por que eu digo inverso? Porque, geralmente, as crianças são avaliadas primeiro, porque, geralmente, a escola observa, ou o pai observa alguma coisa diferente no comportamento da criança, vai avaliar. E aí, como é uma questão genética, aí os pais começam a conhecer a realidade da criança e falam, eita, peraí, eu também sou assim. E aí, o pai é identificado. Ou a mãe. No nosso caso, foi ao contrário, porque a gente pensou, tá, vamos ver o Daniel, e aí quando viu que realmente era, falou, tá, ok, agora tem que avaliar bem realmente o Bernardo, porque tem todo o perfil, e foi quando a gente buscou a avaliação do Bernardo e a confirmou. Foi super recente, Foi super recente, tem poucos meses. E quando é no nosso filho, às vezes a gente fica até meio constrangido de falar, não, ele, né, tem... Não, a gente não fala assim, constrangido. nossa, não fica. Parece que está se achando, né? Porque existe um estereótipo em cima da superdotação. A gente pensa a superdotação como um gênio. Einstein, aquela pessoa que faz coisas mirabolantes. Existe realmente, como a doutora falou, é um Níveis, né? espectro, né? São níveis. Mas não, muitas vezes são crianças normais, que às vezes você até não Normais não acredita. são. Normais no sentido assim, Mas elas estão passam ali, por normais, sim, você não pensa assim, mas será que é realmente? Mas elas têm um jeito de ver o mundo e de agir diferente. Mas respondendo pensar. você, chegar para a escola, por exemplo, ele fez o primeiro ano nos Estados Unidos, que é o período letivo lá é diferente, são outros meses, né? Não é dentro do ano, como a gente. Aí a gente chega aqui agora no Brasil para dizer assim, olha, meu filho, a gente está começando a fazer as avaliações, a gente imagina que ele é superdotado. Então, é complicado dizer isso, a gente não tem avaliação. Ainda não tem um laudo. Não tem um laudo. Mas a gente tem... A gente sabia o quão difícil para ele era a escola, que a gente sabia que se ele fizesse o primeiro ano novamente, ou o resto que faltava, ele ia sofrer muito. Porque ele fez o primeiro ano nos Estados Unidos e ele achava muito fácil. E a professora percebeu e já passava tarefinhas a mais para ele. Quando ele veio para cá, pela questão de como funciona lá, de idade e corte, ele ia ter que fazer o primeiro ano de novo aqui. Então, se o primeiro ano nos Estados Unidos já foi fraco, aqui ele ia morrer. E a gente queria colocá-lo no segundo ano. Todo mundo contra, não, que a criança vai estar fora da faixa etária. Mas a gente estava estudando sobre o caso e crianças superdotadas, elas se enquadram melhor com crianças mais velhas, que têm um pensamento mais adiantado. E aí, todo mundo que a gente falava assim, a gente está tentando o segundo ano para ele, para ver, para avaliar. Eu falei assim, não, mas não, por que superdotado ou não? Então, realmente é uma coisa complicada. Mas quando você recebe o lado, fala assim, ok, não estou ficando doido, não é coisa da minha cabeça, é realmente isso e é muito bom. Mas o papel da escola, a gente salienta que a orientadora, a gente está na escola adventista lá de Hortolândia. Eles não tinham lidado com nenhum caso de superdotação na escola. Assim, laudado, porque provavelmente tem alguma criança, mas como você falou, são 5%, então tem crianças ali. Mas se acha que é TDAH, eu, por exemplo, a vida inteira, tu é hiperativo. Então, eu sempre achei que eu era hiperativo. Na verdade, não era bem esse o seu diagnóstico. Não era bem isso, né? exatamente, Mas então, era o primeiro caso da escola, mas a orientadora não, vamos lá, com a Secretaria de Educação, e abraçou a causa. Então, fez a coisa dar certo, realmente. Agora, Daniel, você até comentou que foi através de uma postagem que vocês fizeram que muita gente comentou, né? Vocês esperavam essa repercussão tamanha dessa postagem? Não mesmo. Eu acho que tem quantas? 25 mil curtidas, sei lá. Um monte de gente, tipo assim, meu filho também se encaixa nisso. E o que eu acho legal não é simplesmente a exposição da vida. Que a gente tá pensando assim, a gente fala isso de superdotação, que parece uma coisa meio egocêntrica, né? Ai, porque eu sou superdotado. Não, mas é porque assim... A gente tomou isso como uma missão, né? Uma missão. E o que eu já recebi de mensagem de amigos meus, e na verdade eu comecei primeiro, mandar mensagem. Ei, fulaninho, eu acho superdotado. Eu vou te contar, ó, comigo aconteceu. E várias pessoas que vieram depois vendo as postagens, que transitam no nosso meio, dizem, meu Deus, e eu vou falar uma coisa pra você. Não é considerado uma doença, por isso que não se fala assim diagnóstico, porque não é uma doença. Mas pra mim é uma doença em muitos aspectos. Porque, é sério, depois que eu recebi o laudo, você vivi um luto.
É muito sério. Você vive um luto que, assim, toda a sua vida é reescrita, toda a sua vida, todos os problemas sociais que você teve, todas as más compreensões, tudo da sua vida se encaixa. Você, meu Deus, eu era diferente. Na sala de aula, eu às vezes virava a cadeira pro quadro negro, assim, eu não vou ouvir essa explicação de novo, porque eu já ouvi, porque a sua cabeça processa um pouco mais rápido. O do nosso filho, o processamento dele é 99% superior às crianças da faixa etária dele. Ele processa as coisas 99% mais rápido que as outras crianças. Ou seja, se ele ficar naquele modelo tradicional ou na idade biológica dele, fica desestimulante a escola. Por exemplo, a professora Alzeni falou sobre que é inato, você nasce sabendo fazer as coisas, por exemplo, composição. Eu não fiz aula de composição, que eu mais amo fazer composição. Então, são coisas que são natas. E nas avaliações, uma professora que fez com o Bernardo, que ela é pós-doutora em música, ela é piano clássico, assim, o Bernardo não pode fazer uma aula normal de piano. Não pode ser um ensino não tradicional. Não pode um ensino tradicional, porque ele não vai chegar lá... Não, porque o superdotado, ele tem isso de já saber, de ser... Não, eu quero explorar. Então, ela que é da área clássica de piano, não coloquem ele, que a gente quer colocar ele na área de música, ele é uma das áreas dele boas de música, a gente não pode colocá-lo numa aula tradicional de música, ele não vai aprender, não vai querer saber disso. Agora, Marla, como é que tem sido o Bernardo na escola agora, depois de já ter esse início? Fala a frase dele que ele falou... No segundo dia de escola já, agora adaptado, ele acabou pulando um ano, né? Para adequação à sua realidade. Ele falou, mamãe, agora sim eu amo a escola. Ela é difícil. É difícil, agora eu amo as atividades, eu gosto das atividades. Porque ele gosta do difícil, sim, ele não gosta do fácil. Tem que ser estimulado, tem que ser desafiado. A gente percebe uma melhora toda a vida dele, no humor, na socialização. Ele mudou muito, muito depois que a gente conseguiu ajustar essa questão e entendê-lo, né? Entendê-lo como ele é. E das atividades, ele tá fazendo aula de robótica, por exemplo, e aprendendo a montar coisas. É o que ele gosta, então a gente vai estimulando, se descobrindo exatamente. E a criança precisa ser, inclusive, estimulada, né? Então, por isso que é importante identificar, porque como é uma criança que o cérebro sempre precisa precisa ser saciado na sua intensidade, no seu conhecimento, na sua curiosidade, nas suas habilidades. Então, se você não identifica logo a criança, ela não consegue ser devidamente compreendida. Então, você tem que entender qual que é as características, as habilidades, os interesses. Quando você sacia isso, você elimina problemas como desajuste social, como uma ansiedade, como uma movimentação a mais. Então, você sacia isso. Por exemplo, existe chamado sobreestabilidade do superdotado. Tem sobreestabilidade na questão motora, na questão emocional, na questão sensorial, na questão cognitiva. Eu como em pé as 3 refeições. E eu descobri essa sobreestabilidade recente. Você precisa estar se mexendo, se movimentando, ou praticando esporte, ou coisa. Então, você tem que dar atividades físicas. Você tem mais estímulos nessas áreas. Então, o Bernardo, nem todos os superdotados têm em todas as áreas. O dele, que foi identificado, é na área motora. Então, ele precisa estar em movimento. Então, quando a gente foi para os Estados Unidos, ele não fazia muitos esportes. E a gente percebeu ele irritado, mau humor. Quando veio pra cá pro Brasil, ele começou a jogar futebol. E a gente percebeu o humor dele tão mais leve. E aí, por quê? Ele descarregava essa energia intensa, motora, no esporte. A sobreestabilidade também emocional. As emoções são mais à flor da pele. A nossa filha, a gente tá fazendo a avaliação com ela também, mas ela tem se irrita muito facilmente e como é que me dá uma palavra? Ela extrapola, overreacting. Dramática, né? E às vezes muitos pais ou muitas pessoas entendem isso como uma educação, falta de educação, mas a pessoa não tem o controle das emoções mesmo. Por isso é importante a gente falar sobre esse assunto, né? Explorar e fazer as pessoas pesquisarem para ver se realmente os filhos estão nessa linha ou a própria pessoa. Agora, para a gente finalizar, um conselho bem rapidinho para os pais que estão percebendo algumas dessas características que a gente pincelou aqui. Tem que fazer avaliação. Faça avaliação. Não é só a superdotação, qualquer coisa que você perceber no seu filho de diferente, ou se alguém chegar e falar assim, olha, seu filho tem talvez alguma coisa, não tome como algo ruim, não fique irritado. Porque o autoconhecimento é libertador. É libertador, qualquer coisa, vá. É libertador e para mim, no caso que eu sou da área de criação, para mim, eu hoje crio mais, porque eu sei, por exemplo, eu sei que eu componho mais no modo não tarefa, quando eu não estou fazendo algo que exige, se eu estou lavando a louça, eu estou no carro, estou na esteira. Essas atividades que você faz sem pensar, é quando eu penso alguma coisa, vem um insight e vem
um fluxo de ideias, entendeu? Então, eu sei como minha cabeça funciona, então eu sou mais produtivo. Então, nos meus relacionamentos, você vai ser melhor. Então, o autoconhecimento. Então, assim, por exemplo, eu estou fazendo até, inclusive, uma nova avaliação agora para saber se, além da superdotação, eu tenho alguma coisa ligada a TDAH também, que às vezes pode ter um traço de TDAH mesmo, de autismo. Segunda, duas excepcionalidades. Geralmente a superdotação pode estar ligada ao autismo, pode estar ligada junto com o TDAH, pode ser combinado. Porque o superdotado ele tem muito de antissocial, mas pode ser que tenha alguma coisa de um espectro autista, pode ser. Então, assim, essa sede de se descobrir, porque você entende como você funciona e tudo vai se encaixando melhor. Legal, gente. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui para a gente poder explorar um pouquinho mais esse assunto. Obrigada. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo encontro aqui no Identidade, hein? Fica com Deus. Até mais.